vocês estão? Vamos, nessa tarde para mais uma reflexão aqui na nossa casa, na nossa evangelização, da nossa Casa Espírita Dr. Herman. E para a gente iniciar a nossa tarde de hoje, nós vamos fazer a leitura do Evangelho no prefácio, que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus, Espírito de verdade. Agora, aquela parte, que a gente já inicia fazendo a nossa prece, vibrando para que a reflexão hoje e vibrar com muito amor. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por essa tarde maravilhosa aqui na nossa evangelização, que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão aqui presente, a cada criança, a cada bebê aqui do nosso berçário, aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, que possamos, Senhor, nesse momento, receber a graça do seu amor, que possamos sentir vibrar em nós todos os bons fluidos e que os nossos mentores espirituais estejam nos guiando, nos ajudando ao entendimento da palavra de hoje. Que o Senhor possa nos acompanhar hoje e sempre, graças a Deus. Crianças, a nossa reflexão de hoje é sobre o livro Primícias do Reino, no capítulo 1, As Boas Novas. Vocês, por um acaso, sabem o que foram as Boas Novas? Ou vocês já ouviram falar? Então, as Boas Novas nada mais foram do que os ensinamentos, essa novidade, as boas notícias que Jesus veio trazendo para a gente, essa missão, a forma de pensar e o amor de Deus para trazer ao nosso conhecimento. Então, Jesus, ele chega através das boas novas, das boas notícias, trazendo essa informação para a humanidade, trazendo o caminho que a gente teria que percorrer para alcançarmos o reino de Deus. E Jesus, como todos nós, filhos de Deus, mas Jesus, um espírito elevadíssimo em sua moral e inteligência, ele vem mostrar para a gente como é esse percurso para que a gente alcance a Deus. E aí, como que ele fez isso durante a sua jornada aqui na Terra? Ele fez através das parábolas, através do seu exemplo, através das suas palavras ali, ensinando para a comunidade, para todos que passassem por perto dele, e também seus discípulos depois foram levando essas palavras, quem passava por ele e aprendia, absorvia um pouquinho, também ia levando, como se fosse uma sementinha sendo plantada em cada um, e essa sementinha iria reproduzir. Só que antes de Jesus, nós já tivemos outras pessoas que vieram já nos preparar para a chegada de Jesus. E essas pessoas já iam nos preparando, falando que viria alguém que iria trazer essas boas novas. Então, a humanidade ela foi passando por um processo. E esse processo de evolução, a gente foi evoluindo até chegar o período de Jesus. E aí ele também, por sua vez,
nos avisou que ele enviaria, né, o Espírito de verdade quando nós estivéssemos preparados para explicar melhor tudo o que ele já havia dito e muito mais, porque na época a gente ainda não estava evoluído em inteligência para entender. Então, naquela época, as boas novas vieram através de Jesus e o Espírito de verdade chegou em tempo, né? Que a gente já tem em mãos, que é o nosso Evangelho. Mas eu trouxe um videozinho bem curtinho para vocês assistirem e depois a gente volta aqui. A parábola do grão de mostarda. Certo dia, um homem encontrou um grão de mostarda. Levou-o para sua casa e lá o plantou, sem saber ao certo o que era. Não sabia também que, apesar de ser a menor das sementes, o grão de mostarda dá origem à maior das hortaliças. Foi grande a sua surpresa quando, com o tempo, a semente tornou-se uma enorme planta. Tão grande ficou o pé de mostarda que era a maior planta da sua horta, e nela os pássaros faziam seus ninhos. Como a pequena semente que se transforma numa enorme planta, assim é a palavra de Deus, que transforma a nossa vida. É preciso apenas uma palavra de Cristo para que possamos crescer como pessoas e dar bons frutos, ou seja, nos tornarmos bons cristãos. Esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir, por favor, seu maquinista. Quiz! Vocês viram que interessante, crianças? É desse jeito. A palavra de Jesus funciona como aquele grãozinho de mostarda, que é simples, pequeno, mas com uma dimensão enorme. Somente essa sementinha de amor plantada em nossos corações, se a gente cuidar dela, se a gente permitir que ela cresça, que ela floresça em nossos corações, nós seremos capazes de mudar toda a humanidade, tudo o que acontece à nossa volta. E aí a gente vai deixar crescer a indulgência, a caridade, o amor, que é esse pequeno grãozinho, que é o amor de Deus, porque é pequeno por quê? Porque é simples, mas que se torna enorme em nós, se a gente deixar brotar. Então, que a gente saiba, né, aproveitar tudo que Jesus trouxe para a gente, através dos seus ensinamentos, do seu exemplo de amor, de caridade, de perdão, que a gente saiba aproveitar tudo isso que Jesus trouxe nas suas boas novas e que a gente faça também discípulo de Jesus, que a gente se faça, né, essa pessoa que vai levar adiante esse grãozinho de mostarda e plantar essa sementinha de amor em outros corações. Ainda mais nós, né, que estamos aqui no Evangelho, aprendendo, ouvindo, e aí é essa nossa missão também, inclusive dando bons exemplos, né, sendo bonzinhos para suas mamães, para suas famílias, conversando sempre sobre Deus, conversar sobre Jesus. Olha que bacana conversar sobre Jesus, sentar à mesa para tomar um café e conversar sobre a época que Jesus passou por aqui, porque ele permanece aqui com a gente, mas, né, em espírito, não mais encarnado. Mas ele é como se estivesse aqui, né, encarnado aqui ao nosso lado, que a gente pode conversar com Jesus. Jesus, eu estou aqui,
né? Deixa eu te sentir. E aí a gente pode ir conversando com Jesus diariamente, que isso vire uma rotina nas nossas vidas, né? E agora nós vamos fazer a nossa prece final, tá bom? E aí fica no final uma musiquinha pra gente também ouvir e refletir. Então vamos amar como Jesus amou, né? Vamos sonhar como Jesus sonhou e vamos viver como Jesus viveu, tá bom? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, muitíssimo obrigada, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, por essa tarde maravilhosa, cheia de amor com as nossas crianças. Que possamos ter um finalzinho de domingo cheio de paz, de tranquilidade e uma semana, Senhor, abençoada, de oportunidades de conversarmos sobre Jesus em qualquer lugar que estejamos. Que essas crianças possam ficar em paz, aprendendo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um beijinho para vocês e fiquem com Deus. Tchau! Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel.